Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Mão na Massa. E o Mão na Massa é onde a gente vai colocar em prática aquilo que realmente a gente aprende para ter um sucesso bem grande, para a gente conseguir alcançar o objetivo aqui do canal, que é você desenvolver um software que ele vai gerar 30 dias em um, ou seja, você vai ter um software que depois de pronto você vai receber em um dia de trabalho aquilo que levaria 30 dias para ganhar nessa instalação, aonde que você vai conseguir mais tempo livre e também ganhar mais. Então aqui nesse caso aqui, o que nós vamos fazer aqui na Mão na Massa hoje? Hoje nós vamos trabalhar com a aplicação aqui do Google Maps. E para que isso? Nos vídeos eu estou sempre falando que é muito importante você aprender a desenvolver uma necessidade sua, a resolver um problema seu, para depois isso resolver um problema lá no cliente. E o que acontece quando você aprende a desenvolver, a solucionar os seus problemas? Você começa a ter habilidades nas ferramentas de trabalho, você começa a aprender a resolver problemas, você é um solucionador de problemas e com isso você consegue resolver várias aplicações nos clientes. Então, internamente, começa a mexer isso com você. Você começa a ter uma habilidade de mostrar para quem você conversa que você realmente é apto, você é responsável a desenvolver softwares. Isso dentro de você acaba criando uma crença muito grande, você começa a ter um desenvolvimento muito bom e você acredita que você é capaz, principalmente nisso, você é autoconfiante. Então, marque essa palavra aí, você é autoconfiante. Então, aqui eu gostaria que você já estivesse com papel e caneta e o computador para você começar a fazer isso junto comigo, porque quando você começa a trabalhar essa parte junto, quando começa a fazer, não é só você sozinho, mas é eu e você, então você começa a despertar várias habilidades. Então, dentre essas outras, autoconfiança, você consegue mostrar para as outras pessoas que você realmente consegue fazer, você é responsável de fazer. Além disso, você se familiariza com a ferramenta. E isso é muito importante. Até diria não só importante, mas necessário no desenvolvimento de software. Então, a base principal é que você tenha um software, uma ferramenta que seja capaz de transformar esses 30 dias em um. Então, esse aplicativo aqui que nós vamos criar é um software que eu fiz um tempo atrás, que você deve ter acompanhado nas lives que eu tenho falado que eu queria muito trabalhar um tempo atrás em casa, né? Comecei a trabalhar em casa, mas ao mesmo tempo me gerou alguns problemas de ficar muito acomodado. Então eu me acordava de manhã, ficava sentado o dia todo numa cadeira e depois dali ia para a cama. Então era essa a minha caminhada que eu fiz. Então o que acontece? Eu vi que isso não estava sendo legal para minha saúde e comecei a fazer caminhadas. Mas ao mesmo tempo que eu fazia as caminhadas, eu ficava pensando, não só simplesmente fazer uma caminhada é legal, mas também seria legal se eu marcasse a rota que eu estivesse caminhando, se eu soubesse os quilômetros que eu estou caminhando, então uma série de fatores ali que eu queria ter registrado em cima das caminhadas que eu estava fazendo. Então, essa questão da caminhada, tem aplicativos que já fazem isso e fazem muito bem, aplicativos muito bons que fazem isso aí, mas se você está se envolvendo nessa parte de desenvolvimento, é legal você ter o seu próprio aplicativo. É uma outra visão quando você tem o seu próprio aplicativo. Então é totalmente diferente. É muito legal você. Isso te dá um prazer muito grande. Além de fazer com que você desenvolva aquelas habilidades que eu falei lá no início. Certo? Então, aqui nós vamos fazer juntos essa parte da caminhada. Então, aqui no Google Maps, como é que funciona? Quando você digita lá Maps, se você só clicar aqui no Google e digitar Maps, já vai abrir isso aqui, né? Então, se você clicar aqui, rotas, né? Então você coloca, por exemplo, vamos colocar aqui, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Vamos colocar aqui, caminhando. Então ele vai mostrar a rota para você. Isso é básico, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um aplicativo usando o web browser aqui, né? O browser aqui, o navegador. Nós vamos usar lá depois um componente chamado Web Browser que a gente vai fazer o traçar dessa rota. O correto é você usar essa ferramenta aqui do Google, que é o Google Cloud, que é a inteligência artificial do Google. Aqui você tem a interação, você gera APIs, você gera um mapa completo aqui das atividades dentro do Google Maps real, da ferramenta do Google. Mas nós não vamos usar isso aqui porque
essa é a ferramenta certa para você fazer o GPS, a parte ali da navegação ali do mapa do Google. Mas nós não vamos fazer ainda por enquanto, porque eu vou entrar depois nessa parte de inteligência artificial muito forte com você, mas não é o momento ainda, tá? Eu quero que você agora aprenda o básico. Primeiro você precisa se envolver com a ferramenta, você primeiro precisa desenvolver algumas habilidades iniciais. Então não é o momento da gente entrar nessa parte aqui, tá? Porque para você entrar nessa parte, você precisa gerar uma chave, você precisa gerar uma série de fatores para que venha a ser habilitado essa ferramenta. E precisa também cadastrar um cartão de crédito. Porque essa ferramenta aqui, você ganha um crédito, ela é paga, tá? Eu quero deixar muito bem claro isso aqui para você. É uma ferramenta paga, ela não é gratuita, tá? Você entra nela, você recebe créditos, mas no momento que você gastar esses créditos, é pago. Então, isso aqui, realmente, ele é muito bom se você desenvolve um aplicativo que você venha ganhar dinheiro com ele, senão ele não se paga, certo? Então, no primeiro momento, é muito bom para você estudar, mas depois, se você não desenvolver uma ferramenta que você venha ganhar lucros com ela, ela não se paga e você tem custos com ela. Então, nós não vamos entrar nessa parte agora, porque ela é paga. Então, nós vamos entrar naquilo que o Google já nos fornece de gratuito, certo, pessoal? Então vamos lá, então nós vamos traçar essas rotas. Então como é que a gente vai fazer agora? Então eu desenvolvi aqui essa parte aqui, ó. Sempre comece um projeto desenhando. Eu peguei aqui o editor de imagens mesmo do Windows e eu quero fazer duas telas. O que eu quero fazer? Eu quero traçar a minha rota aqui que eu estou caminhando, ó, veja só. Que eu estou caminhando aqui, ó, veja só. Eu quero traçar a rota que eu caminhei, as ruas com que eu passei. Eu quero fazer esse traçar aqui. Então, também quero mostrar um relatório. Tá? Primeiramente, nós só vamos trabalhar nessa parte, onde ele mostra apenas a rua, a latitude e a longitude. Rua, latitude e longitude. Rua, latitude e longitude. A rua, latitude e longitude. Então, ele vai mostrar todos esses três tipos de dados. A cada rua que eu mudar, ele vai mostrar o nome da rua, a latitude e a longitude. Nós também temos a opção de mostrar a cidade, o bairro, o número da casa que a gente está passando naquele momento, mas nós não vamos entrar nesse detalhe ainda, certo? Então, muito bem. Então, aqui, a gente está aqui, ó, mostrando aqui como é que ele faz. Eu coloquei isso no bloco de notas aqui, que eu vou mostrar detalhadamente o que é isso. Ó, se eu colocar aqui, der um Enter, ele vai me mostrar aquela rota lá, ó, a mesma rota, pelas ruas. Então a gente vai usar no próprio navegador. E como que a gente vai fazer isso? Então a gente precisa entender como funciona essa parte aqui do Maps. Então ele interpreta sempre como latitude e longitude. Então são sempre essas duas informações, latitude e longitude. E para a gente ver aqui como é que funciona na prática, vamos abrir aqui. Então você adiciona um destino. Eu vou adicionar aqui um destino, vou colocar, você pode escrever aqui o nome da rua, ou colocar um dado aqui de latitude e longitude. Copiei, vou colar, dou um Enter. E aqui, ó, ele já marcou um outro local aqui para mim. Vou tirar aqui, colar de novo aqui, tirar a barrinha. Olha só, já marcou um outro local aqui. Por que ele faz isso? Ó, ele mostra 4, 1, 2, 3, 4. Por que ele mostra 4 lugares para mim? Porque ele interpreta, olha só, ele já colocou um outro nome aqui, ó, de rua. Ele interpreta como nome da rua, exatamente o ponto certo, no eixo ali que faz o cruzamento ali entre a latitude e a longitude. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar esses dados para dentro de um aplicativo. Então, aqui eu fiz o aplicativo, eu vou mostrar como é que ele funciona, certo? Então, eu vou mostrar primeiro a etapa 1 dele que ele faz, que é o mapa e aqui o relatório. Então, aqui, basicamente, o que ele faz, certo? Aqui, ó, eu vou deixar lá depois os fontes lá para você baixar, tá? Então, aqui, ó, é o layout, que ele vai mostrar aqui. Que é, onde é que eu acho o layout? Vem aqui na esquerda, desculpa, na direita, e vem aqui layout. Vamos subir um pouquinho aqui. Aqui, clico aqui e cliquei aqui. Aí ele colocou o layout para mim. Esse aqui é um label. Onde é que tem label? Vem aqui, escreve label. Ó, label. Tá, tudo está aqui. Um switch, o que ele faz? É a parte aquela que ele faz a mudança da chavezinha aqui, para ligar, tá? Então, também posso vir aqui e escrever, ó, switch. Tá aqui. Tudo bem. E tem aqui a questão aqui do location sensor, que esse aqui é o quê? Esse que é o nosso GPS.
Então, eu usei esse componente aqui, um timer. Esses outros aqui, do REST, você não vai precisar usar ele, porque isso aqui é uma interpretação de quantos metros, a quilometragem que está andando, e eu não vou entrar agora nesse detalhe, certo? Porque eu quero que você entenda primeiro essas duas partes aqui, para fazer esse desenho no mapa e colocar o nome da rua, latitude e longitude. Perceba que sempre aqui no bloco de notas aqui, ó, nós precisamos dar esse comando para ele entender que ele vai pegar a latitude e a longitude do ponto atual para o próximo ponto aqui. Então, o que faz isso? Vamos colocar aqui, ó, copiar esses dois aqui, e ele faz do ponto A para o ponto B. Colei, vou dar um Enter aqui. Então, ele fez essa marcaçãozinha. Perceba que tem aqui o data aqui, que são os dados. Se eu colocar, olha só. Então, ele muda algumas referências. Olha só, mudou. Então, olha aqui, porque está selecionado a pé. Tem bicicleta, avião, ônibus, carro. Mas aqui o que eu faço? Ó, eu já deixo esse data aqui, ó, dos dados aqui, que é referente à minha caminhada. Então, o que ele faz? Olha aqui, ó, do ponto A, está aqui o ponto A, até o ponto B. Então, ó, o primeiro comando lá, que está no bloco de notas, a latitude, vírgula, longitude, a barra, e o que vem aqui? O meu destino. Então, aqui é a origem e o destino, certo? Aqui para cá, depois, ele vai acrescentar. Ó, se eu só der um Enter aqui, ele vai mostrar o mesmo dado, ó, certo? Só que, olha só, se eu colocar aqui, depois ele vai, ó, incrementou. Então, o que eu quero? Se eu quiser colocar mais locais, ó, vou copiar mais esse aqui e vou colar onde? Sempre por último, porque é a posição última que eu estou. O que eu vou fazer aqui? Vou apagar tudo aqui e vou dar um Enter. Olha o que ele vai fazer. Ó, ponto A, ponto B, ponto C, que é a última localização que eu estou. Olha só, ponto A, B e C. Olha aqui, ó, onde é que está marcado? É aqui. Eu posso inserir um aqui ou depois da barra aqui, antes desse arroba. Ó, vou apagar tudo que tem aqui depois, porque é o ponto A, B, C. Ó, se eu ir para outro lugar, ele vai pegar a coordenada do quê? Da latitude e da longitude. Vamos ver aqui, ó, inseriu mais um, estava com 3, estava com A, B e C, agora ele inseriu D. Ó, A, B, C, D. Então, ele veio para mais um local aqui. Então, você vai adicionando. Então, essa é a lógica, sempre ir adicionando que ele vai desenhando o mapa para você. Então, basicamente é isso. O que a gente precisa, então? Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos desenhar o mapa, mas para que isso aconteça, nós precisamos desse endereço do Google e adicionando o quê? Essa informação aqui, ó, a latitude, vírgula, longitude. Tem mais um que eu vou inserir? Sim. Então, o que eu vou fazer? Insiro latitude, vírgula, aqui a vírgula, longitude. Tem mais um? Sim. Então, coloco a barra, depois da barra eu coloco latitude e longitude. Lá no final, eu sempre coloco data igual esses parâmetros aqui. Por que eu coloco isso? Porque são os parâmetros da caminhada. Porque aí o software vai saber que não é carro, é caminhada. Porque eu estou fazendo um aplicativo para caminhada. Certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, com esse Location Sensor, a gente consegue a latitude e a longitude. É para isso que ele serve. Então, eu vou mostrar aqui o aplicativo para você e você estuda ele em casa. Você abre ele, vê o funcionamento dele e começa a fazer uma caminhada para ver que ele vai ficar mudando. A cada vez que você for trocando de rua, ele vai mudar também. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Então, vamos partir do princípio do quê? O princípio aqui do switch que vai trocar. Quando habilitar essa chave, ele vai ver a rua que ele está. E se for uma rua diferente da anterior e não for a primeira rua, o que ele vai fazer? Ele vai marcar. Ele vai marcar aonde? Aqui nesse relatório. Então, a gente está começando um projeto, a gente já começou a entender o que a gente quer. Então, é muito importante que a gente faça isso aqui. Ó. É um aplicativo de gerenciamento de caminhadas. E o que ele tem que fazer? Vamos colocar aqui, ó, se lembra que a gente estava falando lá para a gente solucionar o problema? Uma vida sedentária. Esse é o problema meu. Então, o que acontece? Essa vida sedentária é aquilo que o cliente chega para você com um problema. Eu estou com um problema assim e eu quero solucionar ele. Como é que dá para fazer? Ele chega assim para você. Aí você, não, nós podemos fazer o quê? Olha só a solução. Solução. Nós vamos fazer o quê? Um app de controle de caminhadas. O que ele vai mostrar?
desenho do mapa e o relatório de caminhada. Registros das ruas. Então ele vai registrar as ruas e o mapa, certo? Então, isso o que ele vai fazer? Então, é muito importante você ter os documentos do seu projeto. Qual é que é o documento? A escrita, você fazer o passo a passo, olha só, o problema, a solução. O que vai ter nessa solução? É um aplicativo de controle de caminhadas, vai fazer o desenho do mapa e o relatório da caminhada, tá? De uma maneira bem básica. E aqui, o desenho de como que vai ficar. Essas duas informações. Então, quando você visita o cliente e for conversar com ele, é muito importante você registrar o que está sendo conversado e depois enviar por e-mail para ele a conversa que você teve junto com as imagens que você está desenhando de como vai ficar o aplicativo, certo? Então, isso é básico de todo o projeto. Só que eu mostrei aqui de uma maneira muito simples, muito básica para você entender. Muito bem. Então, está aqui o aplicativo. E o aplicativo, o que ele vai fazer? Tá? É o aplicativo que eu já fiz ele, já testei ele. Então, o que ele vai fazer? Quando eu ativo ele aqui, o que é? Olha só. Deixa eu ativar ele para você entender melhor. Ó, ele fica verdinho. Quando eu desativo, ele fica assim em cinza, certo? Então aqui nele, você vem aqui nessa propriedade e você entra aqui, ó, OnSwitch. O que ele vai fazer? Olha só, quando eu entro aqui no OnSwitch, o que ele vai fazer? Quando está checked, que ele é habilitado como true, verdadeiro, ele vai fazer o quê? No Android, ele vai verificar as permissões do usuário. Então, de algumas versões para cá, o Android ele obriga que você tenha as permissões sobre o seu aplicativo mostradas para o usuário, mostrando para o usuário que esse aplicativo ele vai habilitar, por exemplo, vai usar o GPS dele. Por que isso? Porque isso é uma maneira de segurança que o Google entendeu que deve ter no aplicativo, porque essa interação que você vai ter com o aplicativo, com o smartphone dele, com o equipamento dele, ele tem que dar essa permissão para que o aplicativo forneça essa liberação para ele usar. Porque senão, o que acontece? Muitas vezes você vai lá e faz o que quer com o seu aplicativo no smartphone dele, pegando os contatos, pegando a localização dele, e ele nem permitiu para que você deixe fazer isso aí. Então, isso tem que ficar muito claro para ele. Então, o Google entendeu que tem que ser assim, dessa maneira. De uma outra maneira, o iOS não. O iOS simplesmente você habilita o componente aqui e não precisa fornecer essa parte da segurança, porque eles têm outros meios da instalação do aplicativo da segurança. Mas aqui no Android você precisa fazer a requisição. Esse é o comando das requisições das permissões do Android. Então, o que ele vai me fazer aqui a requisição? Requisição do acesso da localização. Então, essas duas variáveis aqui são a permissão da localização, certo? E o que vai acontecer? Quando vem esse comando, aparece a mensagem lá na tela do smartphone que o aplicativo ele precisa dessas permissões liberadas para que funcione corretamente. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Quando a localização ela é permitida, ele vai aparecer a mensagem e ali onde é que ele vai dizer, permite que o usuário conceda, o aplicativo conceda permissão para o usuário ali. Então, ele vai vir para cá, ó. Então, ó, ele vai tentar acessar e se não tiver liberada a permissão, ele vai dizer que o aplicativo precisa de acesso ao GPS para obter a localização. Olha só. Então, essa é a parte da localização aqui, ó, que ele pede a liberação. Olha só, se for a opção da liberação colocada aqui sim que libera, que for permitida, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele meu componente e vai ativar ele como true. Ou seja, esse componente aqui, o Location Sensor, ele vai ativar ele aqui, nessa parte aqui, como true, como verdadeiro. Ele vai habilitar o componente. Caso contrário, ele vai dizer que não é possível acessar o GPS porque o app não possui acesso, porque foi negado. Então, ele aparece aqui o quê? Uma mensagem lá na tela do smartphone. Então, basicamente é isso, essas permissões aqui. Tudo bem. Então, quando ele permite a localização, ele vai habilitar esse componente aqui. E o componente habilitado, o que ele vai fazer? Quando for a localização modificada, alterada aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui os dados
olha só, da latitude e da longitude. Aqui é a formatação que ele vai pegar da latitude e da longitude, ele vai formatar nesse formato aqui, esse texto. Então, ele vai ter aqui a posição da latitude e da longitude. Então, eu criei uma variável VVPosição do tipo string, que ele pega a posição, tá? Atual aqui, a posição, recebe a posição mais a latitude e a longitude separado por vírgula. Então, ele pergunta aqui, ó, se é o primeiro acesso for falso, então, se não for o primeiro acesso, o que ele vai fazer? Entre essa posição, ele vai colocar a barrinha. Márcio, onde é que está essa barrinha? Se lembra lá da barrinha? Aqui, ó. E por que se não for a primeira? Tá? Ele não é o primeiro acesso. Se for o primeiro acesso é true. Então ele não vai fazer. Não vai colocar barrinha. Por quê? Eu vou mostrar para você lá. Então aqui eu pego aqui mais variáveis com a latitude, longitude. Aqui o sensor aqui, ó, eu vou desativar cada vez que ele ativa, depois que ele pegou os dados da latitude e longitude, eu não preciso estar com ele mais ativo. Por quê? Senão ele vai ficar, cada movimento que eu tiver com o celular, ele vai ficar marcando a minha latitude e longitude. Não, eu só quero verificar isso quando? De tempo em tempo. Então eu coloquei esse componente chamado timer aqui e coloquei ele 30.000 aqui, ó, intervalo de 30.000. A cada 1.000 é 1 segundo, então tem 30.000, são 30 segundos. Então a cada 30 segundos ele fica true. Ele começa como falso, ele fica true. E aqui no evento, aqui, o que ele faz quando ele fica true? O meu switch, ele coloca o checked dele aqui, ó, a verificação dele aqui, a marcação como true, como verdadeiro. Então ele fica checado aqui, ó, ele fica como verdadeiro. Então ele fica ativo. Então, a cada 30 segundos, o que ele faz? Ele vai lá e ativa. Aí, de 30 em 30, aí ele chega lá e desativa. Quando ele pegou a latitude, ele desativa. Mas de 30 segundos, de novo, ele vai verificar. Por que de 30 em 30 segundos? Porque você pode colocar o tempo que você quiser. Mas eu quero que, nesse caso aqui, ele fique de 30 em 30 segundos verificando se ele está numa rua diferente. Ou seja, olha só então como é que vai funcionar. Então, quando ele ativa aqui, ele vai pegar a latitude e longitude e vai desativar. Dali a 30 segundos ele vai ativar de novo, por esse componente aqui, ele vai ativar e ele vai verificar latitude e longitude. Verificou latitude e longitude, vai desativar. Daqui a 30 segundos ele vai ativar de novo. Ativou, pegou a latitude e longitude, vai desativar de novo. Entende? Então, de 30 em 30 segundos, ele fica verificando. Ele pegou a latitude e a longitude, o que vai acontecer? Ele vai guardar as informações. Então, o que ele fez aqui? No momento, então eu faço isso aqui só para pegar a latitude e a longitude. E ele vem para cá, buscar endereço. Ele vai buscar o endereço, a busca endereço. O que ele faz? Então, ele vai tratar a instância do geocoder. O que é isso aqui? Ele vai pegar as informações da localização. Nesse evento aqui, ó, eu seguro Ctrl e aperto o mouse aqui, o botão direito do mouse, e ele veio para cá. Então aqui ele vai pegar o quê? São os dados do quê? Ele pega o nome da rua, bairro, cidade, CEP, número da casa, certo? Então aqui para mim, o que eu quero só fazer é só o endereço que eu estou. Porque eu só quero fazer o quê? Vamos voltar para cá, para a gente não perder o foco. Eu só quero fazer isso aqui, ó. Ele me mostre apenas o nome da rua, porque ele faça as marcações. A cada rua diferente, ele faz a marcação da rua diferente que eu tô. Ele não precisa marcar, porque a latitude e a longitude numa mesma rua é diferente. Cada posição é diferente, a longitude e a latitude. Mas eu não preciso, se eu já estou na mesma rua, eu não preciso fazer a marcação que eu tive naquela rua, porque já foi marcado a latitude e a longitude daquela rua. Então, o que eu venho fazer aqui? Então, eu pego o seguinte, o VV endereço aqui é uma variável que eu coloquei, que é a da rua, o nome da rua. Então, eu pego aqui, o endereço é diferente desse endereço aqui é que fica guardado o nome da rua. Então, lá no componente memo.lines.add, eu adiciono o meu endereço aqui, ó. Olha só, aqui no relatório tem esse componente aqui memo, que é o mesmo que se você vier aqui, ó, memo, tá? Esse mesmo aqui. Então, esse componente é um componente de texto que ele fica adicionando o nome das ruas. Então, ele vai adicionar o nome das ruas. Aqui ele vai adicionar lá naquele memo o nome da rua. Então, se o endereço anterior é diferente do endereço atual que ele está marcando no GPS agora, se ele for o mesmo, ele não vai fazer nada. Ó, entre o begin end aqui, olha só, ele vai fazer só o que está nesse bloco begin end aqui. Olha só, ele vai fazer tudo o que está aqui se o endereço for diferente do endereço atual que o GPS está verificando nesse momento. Então,
Se for igual, ele não vai marcar, porque ele está na mesma rua. Agora, se for uma rua diferente, então ele vai adicionar esse novo nome da rua com a latitude. Se lembra lá das variáveis dentro lá do GPS, lá do change, que ele fez a alteração lá, que a cada vez que ele altera, ele mostra? Então, o que acontece? Olha aqui, ó, ele vai mostrar a latitude e a longitude. Então, eu quero que ele adicione no memo, o que ele vai formar? Isso aqui da imagem, ó, o nome da rua, a latitude e longitude. Nome da rua, vírgula, latitude, vírgula, longitude. Então, vamos ver aqui. Então, aqui, olha só, nome da rua, vírgula, latitude, ó, meu componente, a minha variável lá com a latitude, vírgula, LG de longitude, a minha variável da longitude. Então, ele vai adicionar aqui, certo? E o endereço, essa minha variável endereço, VV endereço, como ela é diferente, ela vai receber o nome do endereço que está atual. Que agora, nesse caso, quando acontece isso aqui, ele vai ficar igual. Agora já não é mais diferente, agora ela é igual, porque recebeu o endereço que está aqui, ó. Então, se ele marcar de novo, daqui a 30 segundos, se eu estiver na mesma rua, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar, esse endereço é diferente do endereço? Não, continua o mesmo. Então, ele não vai entrar aqui, porque ele é igual. E o que ele faz aqui? Se é o primeiro acesso, ele vai marcar na URL, essa aqui é a URL, para mim passar lá para o browser, maps. De interrogação que igual. Por que isso aqui se é o primeiro acesso? Se é o primeiro acesso, ele só vai mostrar a parte que eu estou localizado. O que ele vai mostrar? Somente esse balãozinho aqui de localização, porque não tem a direção, não tem, olha só, não vai ter isso aqui, porque não tem um ponto inicial, não tem um ponto final, ele só vai estar mostrando a localização que eu estou. Então, se ele começou agora, é o primeiro acesso, ele só vai mostrar o ponto que eu estou agora, que ele começou agora. Então, ele mostra só o ponto que eu estou partindo, o ponto inicial. E aqui, ele faz o quê? VV posição. Ó. O que ele vai fazer? Mais o VV posição. Certo? O que é o VV posição? VV posição, eu já vou mostrar para você o que é. Então, aqui é quando não é o primeiro acesso. O primeiro acesso true, essa variável aqui é uma variável do tipo booleana, que ela só marca se é true ou falso, verdadeiro ou falso. Esse primeiro acesso é o primeiro acesso, então ele vai fazer esse comando aqui, ó. Se for o segundo acesso, então quer dizer que é o segundo acesso. Então ele já mudou para outra rua, eu estava numa rua e agora ele marcou uma outra rua. O que ele vai fazer? Vai mostrar a outra direção, ou seja, onde ele mostra o ponto que eu estava nesse primeiro ao segundo ponto aqui. Então ele já começa a mostrar com um direcionamento de um ponto A para um ponto B, mais a posição. E se lembra lá do data aqui, eu coloco mostrando que é o quê? Uma caminhada. Eu também posso, esse aqui foi de testes aqui que eu fiz a caminhada, que ele mostra aqui do ponto inicial, olha, latitude, longitude até essa latitude e longitude. Você pode, se eu startar aqui ele agora, no celular já vai mostrar essa parte aqui com a latitude e longitude fazendo esse percurso todo aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu pego aqui esse meu componente webbrowser.navigate e navego até essa URL aqui que eu coloquei esse comando aqui, certo? Então, quem é o web browser? O web browser é esse aqui, ó. O que é o web browser? É um componente, esse aqui, ó, web browser. O web browser é um componente de navegação, que mostra a página da internet, certo? Esse REST client aqui, eu não vou mostrar ele, que é a parte que ele pega ali, a quilometragem que está lá dentro do texto, tá? Isso que você não precisa fazer, tá? É quando ele vai adicionar o endereço lá que está nessa URL e vai pegar o texto só para me pegar lá o que aparece de quilometragem, quantos quilômetros já andou, mas isso que você não precisa fazer ainda agora, porque eu só quero que você entenda essas duas partes aqui dessa imagem aqui, certo? Então agora, o que a gente vai fazer? Então ele pergunta aqui, ó, é o primeiro acesso? Se for true, o que vai fazer? Vai pegar essa variável VV posição, recebe VV posição, mais a barrinha lá que a gente tinha falado. Então, aqui eu coloco aqui primeiro acesso igual a falso. Por quê? Porque a primeira vez que ele vai acessar é o VV primeiro acesso igual a true, que eu coloquei isso lá no create do formulário. Aqui no form, eu clico aqui, evento on create, onde eu passo aqui, ó, VV primeiro acesso igual a true, como verdadeiro. E aqui tem outras informações, aqui é onde é que ele pega lá do smartphone os acessos de localização. Ó, são aquelas variáveis lá que eu mostrei na permissão. Minha variável texto string, ela recebe aqui vazio, tá? Eu coloco vazio. E aqui o tab control recebeu o tab index 0. O que é o tab control? Esse aqui, ó. Esse componente aqui. Vou afastar um pouquinho aqui. Ó,
Tab Ctrl. O Tab Index, se você colocar 1, olha só. Tab Index, aqui, ó, ele está 0, porque está selecionado o mapa. Então, é um componente que você pode ter várias abas aqui dentro dele. Então, 1, ele fica lá no relatório, mudou. 0, ele fica no mapa. Eu quero que ele sempre abra aqui na parte do mapa inicial. Muito bem. Então, uma vez que você fez isso, vamos voltar para cá, lá na nossa busca endereço, olha só. Então, se lembra lá da posição? Aqui no GPS, a cada vez que ele identifica, depois dos 30 segundos, que ele é ativo e ele mudou a localização, ele verifica a latitude e a longitude que está. Então, esse VV posição, ele só recebe o quê? A VV posição mais a latitude e a longitude. Então, ele só fica fazendo o quê? Ele só fica adicionando. Essa variável recebe a variável mais a latitude e a longitude. O que ele vai estar fazendo na prática? Vai estar fazendo isso aqui, ó. Ele pega lá o caminho e coloca a latitude e longitude. VV posição pega a latitude e longitude. VV posição mais latitude e longitude. VV posição mais latitude e longitude. Então, ele vai colocando isso aqui, lá para dentro. Certo, pessoal? Então, ele faz isso. Então, a cada troca de endereço, ele vai me trazendo e desenhando no mapa. Certo? Então, vamos ver como é que funciona isso aí na prática. Eu vou pegar agora o aplicativo e vou sair com ele na rua para a gente ver como é que ele funciona. Certo? Então, se você tiver alguma dúvida, me manda nos comentários, que aí eu escrevo lá para você, coloco o detalhamento dele aqui nessa parte. Então, muito importante você focar o seguinte: quando é o primeiro acesso, ele só vai marcar, olha aqui, ó, a posição que você está, que ele mostra a posição. E aqui esse dir, que é o que está aqui, que ele mostra o quê? É o comando do ponto inicial ao ponto final. E como é que você sabe o ponto? Então, não esqueça que o GPS ou Maps, ele trabalha com a latitude e longitude por pontos. Então, um ponto, você está num ponto do planeta Terra, que marca a sua latitude e a longitude. Ó, a latitude e a longitude é o ponto que você está. Barra latitude e longitude é o ponto B. Então, aqui é o ponto A para o ponto B. Aqui, você coloca, se você só colocar esse daqui aqui, ele vai mostrar o quê? Vamos colocar aqui, ó. Ele vai mostrar o ponto que você está. Vamos colocar esse ponto aqui, ó. Ele vai mostrar só o ponto em que a pessoa está, ó. E aí ele marcou aqui, ó. É o ponto que a pessoa está. No segundo momento, o que ele vai fazer? Ele vai colocar esse aqui, porque aí você já andou, trocou de rua, ele identificou que você trocou de rua. Então, qual era o primeiro ponto? Esse daqui. Esse daqui é o primeiro ponto. Agora você está nesse daqui, porque ele vai interpretar lá o VV posição, vai pegar a latitude e a longitude que você está naquele outro momento. E aí, o que ele vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. Ponto A para o ponto B. Muito bem, meus amigos. Agora nós vamos fazer uma alteração aqui no sistema. Por quê? Porque eu só quero pegar a latitude e longitude quando o endereço for diferente daquele que eu estou. Então, por exemplo, se eu estou num endereço, só quando eu alterar, quando eu mudar de endereço, quando eu mudar para uma outra rua, aí sim eu pego a posição. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente vai criar uma outra variável aqui, que é a VV posição atual, que recebe o quê? A minha longitude e latitude. Então, copio aqui, seguro o Ctrl, aperto o mouse, e aqui eu vou declarar abaixo dessa aqui. Márcio, eu poderia fazer diferente? Sim, você tem muitas opções. Mas vamos fazer um passo a passo para a gente se localizar melhor. Então, eu copiei aqui de novo, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. E vou lá no F3, aqui. Então, o que vai acontecer? Esse é meu antigo. Então, como a gente vai testar para ver se deu tudo ok, talvez essa alteração não dá certo. Na prática, é aquilo que a gente vai ver. Mas pela lógica que eu entendo, vai dar certo. Mas na prática, a gente vai ver se realmente vai dar. Então, o que eu vou fazer? A posição ela só vai receber a posição quando trocar a rua. Então, eu copio aqui. E o que eu faço? Lá no meu busca endereço, que está aqui, aonde ele pega aqui a localização aqui no geocoder, no evento, desço aqui um pouquinho. Então, onde é que é o endereço diferente do endereço lá no meu geocoder. E o que acontece? Aqui, a minha posição. Então, eu faço aqui em cima, ó. VV posição recebe
PV, posição, mais a minha última posição atual. Certo, pessoal? Então, ele sempre vai pegar pela última. Então, ele vai adicionar aqui. Então, agora está ok. Outra coisa que precisamos alterar é aqui. Ó. Comentamos aqui com 2 barras e trocamos pela posição atual. Ctrl V, copia e colo, recebe o mesmo que, só trocamos a variável. Mais, aspas simples, ponto e vírgula e a barra. Está ok. Então agora nós vamos sair caminhando na rua com o aplicativo funcionando, com esse aplicativo aqui, e vamos ver o que vai acontecer com ele. Muito bem, pessoal, agora nós vamos dar o start aqui no aplicativo para ver se ele está funcionando. Então eu clico aqui no percurso, e aí ele abre ele para mim. Daqui a 30 segundos ele vai ativar. Vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou acelerar a gravação para a gente ver de maneira mais prática aqui. Ó, ativou, ele está perguntando se eu posso permitir. Eu vou clicar em permitir, são as permissões do Android. E agora aqui ele já vai me mostrar a rua que eu tô. Agora ele começa a abrir para mim aqui o Google Maps. Então ele vai mostrar a localização que eu estou. Então aqui ele está carregando a longitude e a latitude. E ali ele já me mostra na parte ali relatório o nome da rua e embaixo já deixei até o endereço ali web para ele marcar. E ali a posição correta que eu estou localizado. Agora eu começo a caminhar. Veja, eu continuo na mesma rua, ele não trocou a posição da rua. E agora eu vou entrar aqui para outra rua. Agora passou os 30 segundos, ele verificou. E aqui ele já identifica que é uma rua diferente, ele marca para mim no relatório o nome da nova rua. Ali que está, ele está desenhando no Maps o trajeto que eu estou percorrendo. Eu sigo caminhando, ele vai ativar porque vai passar os 30 segundos de novo, mas ele não vai alterar, por quê? Porque eu continuo na mesma rua, então como não é um endereço diferente, é a mesma rua, então não muda nada. Olha só, no relatório mostra o mesmo endereço. Agora eu sigo caminhando, troquei de rua, agora nesses próximos 30 segundos que passar agora, ele já vai verificar que eu mudei de rua. Ó, entrou o nome da nova rua no relatório. Vamos aqui aumentar o Maps. E ele desenha um mapa. Então ele está mostrando aqui o desenho do mapa que eu estou percorrendo, que eu entrei nessa nova rua. E aqui o interessante ali que ele marca ali exatamente onde eu estou. Se eu estou na calçada ou se eu estou na rua. E aqui eu sigo caminhando. Ó, vou aumentar aqui. Olha só o desenho da rua. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. E quero também que você faça isso em casa e me manda um print disso que você está fazendo, porque isso aqui você vai aprender essa parte de coordenadas de latitude e longitude é muito importante nessa parte de mapa, porque em seguida nós vamos entrar na parte de inteligência artificial do Google e isso é muito importante. É importante essa interação com você e essa parte de entender o funcionamento de aplicativos, certo? Valeu!